Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como são os processos de pós-contemplação? É desafiador? Tem muita gente que tem medo do consórcio devido ao procedimento pós-contemplação do crédito. Não sabe como vai receber a carta, se pode aguardar para utilizar o crédito, como funciona a análise. Enfim, independente de qual medo você tiver, quanto mais você fizer praticar e treinar, mais você vai crescer. Cada administradora tem aí os seus trâmites para análise da documentação e isso pode influenciar no tempo para a liberação da carta de crédito. Para isso, é necessário consultar a administradora de consórcio sobre como funciona o sistema de liberação do crédito. Mas antes de continuar, para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Rodrigues, decoradora de interiores, paisagista e assessora imobiliária. Já deixa aí o seu like se você gosta desse tipo de assunto e se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para ser notificada sempre que eu postar novos vídeos aqui. Combinado? Bom, mas voltando para o tema do vídeo. A administradora é a responsável por todo esse processo para que o consorciado adquira o imóvel, compre aí, por exemplo, também o seu veículo ou contrate aí o serviço desejado. Após a análise da documentação exigida, a administradora entrará em contato com o cliente para informá-lo da aprovação da compra do bem. O prazo mínimo geralmente aí é de uns 3 dias úteis após a data da contemplação do consórcio, que acontece aí por lance ou por sorteio. Agora você deve estar se perguntando, né? Como funciona a contemplação no consórcio? Bom, existem duas formas de você ser contemplado dentro de um grupo de consórcio, que é o sorteio ou por lance. No caso do sorteio, no dia da assembleia é sorteado um número determinado de uma cota de consórcio. Se nesse número for aí o seu, a sua cota está contemplada e você pode pegar a carta de crédito naquele momento e entregar naquilo que você quer fazer antes mesmo de terminar aí o seu plano de consórcio. Você pega o seu bem, utiliza a carta de crédito e continua pagando devidamente as parcelas para a administradora. O único requisito para essa contemplação é que você esteja em dia aí com o seu consórcio. Então, não dê bobeira, não atrase e pague em dia as parcelas do seu consórcio para não ter erro, para participar aí, poder participar do sorteio. Fora isso, você tem a possibilidade de oferecer lances também para a administradora, que funciona aí como se fosse uma espécie de leilão. Os maiores lances da Assembleia serão contemplados. Esses lances nada mais são do que uma antecipação do seu saldo devedor. É como se você estivesse antecipando as parcelas de trás para frente do seu consórcio. Ou seja, tendo aí um fundo, né, comum suficiente no grupo, isto é, arrecadação, né, dinheiro, mas o seu lance que você ofertou for suficiente para entregar um bem, a administradora te contempla e libera a sua carta de crédito. Na prática, se tiver dinheiro no grupo e o seu lance for o vencedor, a sua carta de crédito está contemplada e você pode utilizar na hora ela para comprar aí o seu bem. Caso você seja contemplado por lance, existe um período para efetivar o pagamento desse lance para a administradora. Algumas delas trabalham com um prazo aí de 3 dias úteis e outras com 5. Então, pode variar muito aí. Então, fique esperto para entender certinho com a sua administradora quanto tempo você vai ter para pagamento aí do lance após a contemplação. E aí uma outra pergunta que fica: como que eu fico sabendo, né, se um consórcio foi contemplado por lance ou por sorteio? Depois da realização da assembleia mensal, a administradora de consórcio informará a todos do grupo quais foram os consorciados contemplados, tanto por sorteio quanto por lance. E aí, por conseguinte, os contemplados devem informar a administradora qual o bem e o fornecedor escolhido por eles, indicando como será utilizado a carta de crédito.
que pode ser por aquisição de um bem móvel, imóvel ou serviço, né? E aí depende da categoria do bem que já vai estar definida lá na assinatura do contrato de adesão. E aí uma outra pergunta que fica, né? Eu fui contemplado, e agora? Beleza, fui contemplado e agora o que eu faço? Bom, para ficar bem claro essa etapa para você, eu dividi esse processo em algumas etapas e a primeira delas é a tão temida análise de crédito. E é justamente por ela que eu vou começar. Nesse caso, na análise de crédito, o fator principal é você poder comprovar 3 vezes o valor da sua parcela que você paga aí do seu consórcio, ou seja, você tem que ter aí uma renda superior a 3 vezes o valor da sua parcela atual. Mas se lembre de que existem 2 formas de você ser contemplado, através do sorteio e outra através de lance. E no caso do sorteio, o valor da parcela que você vinha pagando irá continuar igual, ou seja, você vai ter que comprovar uma renda de 3 vezes o valor dessa parcela que você já vinha pagando. Mas se você foi contemplado por lance, o que acontece é que na hora da contemplação existem 2 formas de você amortizar o seu saldo devedor. E você pode diminuir a quantidade de parcelas de trás para frente, né, do seu consórcio, ou ainda você pode diluir o valor das parcelas e diminuir ela através do lance. E aí nesse caso, você ofertando o lance e diminuindo o valor da parcela, fica mais fácil de comprovar a renda em relação à parcela reduzida, da nova, que é muito mais baixa. E essa dica vai te ajudar muito na análise de crédito. Mas e se de repente aí você possuir uma restrição no seu nome, o que acontece, né? O que a administradora pode pedir para você é que seja apresentado aí um fiador para compor renda ao seu lado e assim também assumir a responsabilidade do pagamento desse consórcio, caso você não o faça. Esse pode ser aí um caminho. Administradoras ligadas a grandes bancos podem exigir sim que você faça aí a baixa da restrição que está no seu nome, ou seja, que você faça a liquidação dessa dívida para somente então liberar essa carta de crédito para você, tá? E sobre a comprovação de renda. Bom, a segunda etapa que eu trouxe aqui para você é na hora da comprovação de renda, ou seja, o consorciado tem que ficar ligado que cada administradora tem as suas políticas de crédito, os seus documentos exigidos na hora da formalização e da utilização da sua carta de crédito são diferentes. Cada segmento também tem aí a sua documentação necessária, porque, por exemplo, consórcio imobiliário, no consórcio imobiliário você precisa apresentar algumas certidões, né, do terreno, do imóvel que você vai comprar. E isso já não é necessário, por exemplo, no caso da compra de um automóvel, né, de um consórcio de automotores ou de serviços. Aí fica a dica. Existem alguns documentos básicos que são unânimes em todas as análises de crédito, na maior parte das administradoras, seja de qualquer segmento. Ou seja, estamos aqui falando do seu documento de identificação pessoal, que será o RG ou o CPF. Você pode apresentar, de repente, aí a CNH também. Se de repente você fez aí o seu consórcio através de pessoa jurídica, de uma empresa, né? Você pode apresentar o CNPJ da sua empresa. Também vai ser necessário aí uma comprovação através de uma conta recente, né? Atualizada com até 3 meses no máximo. E por último, será necessário, claro, uma comprovação de renda, que varia bastante de acordo com a sua profissão. E nesse caso, a comprovação de renda fica dividida aí em 4 etapas e basicamente 4 categorias. E aí, tá gostando do vídeo? Eu vou interromper só um pouquinho para te dizer que se você tem um imóvel, quer vender ou quer alugar ou mesmo comprar, eu quero me colocar à sua disposição
para ajudar a encontrar a melhor alternativa de negócio através da minha assessoria imobiliária. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar e saber como tudo funciona, ok? Agora, por outro lado, se você gosta, quer e precisa aí de uma decoração personalizada no seu lar, eu também quero me colocar à disposição através dos meus cursos para você mesmo poder desenvolver aí, ou através da minha consultoria, onde eu vou te orientar ao que e como pode deixar o seu ambiente mais lindo e confortável. E tanto o curso quanto a minha consultoria servem para quem mora de aluguel ou em imóvel próprio e independente também de ser apartamento ou casa. Para conhecer essas modalidades, eu também vou deixar os links aqui na descrição do vídeo para você acessar, ok? Mas voltando aí para o tema do vídeo e começando pelo tópico do CLT. A primeira categoria é referente a quem faça parte do regime CLT. Nesse caso, você pode apresentar para a sua administradora a sua carteira de trabalho ou, de repente, aí, os 3 últimos olerites. Ou até, nesse caso, existe a opção dos 3 últimos extratos bancários. Indo para a categoria de empresário. Segundo opção, né, se você for empresário, bom, nesse caso, você tem que apresentar o contrato social da sua empresa, que mostra que você exerce aí a função de sócio. E além disso, o Prolabore, que também serve como uma comprovação. Além disso também, se você fez o seu consórcio em pessoa jurídica, nesse caso você precisa apresentar o contrato social da sua empresa e também o faturamento dos últimos 12 meses da sua empresa assinado por um contador. Indo para a categoria de funcionário público. Se você é funcionário público, nesse caso você pode apresentar aí uma comprovação de funcionalismo público que você exerce ou os 3 últimos extratos bancários também. Em qualquer um desses casos, você também pode apresentar o seu imposto de renda, que também serve sim como uma comprovação, uma apresentação de um documento. Uma outra categoria são dos autônomos. E essa é a última categoria que, se de repente você se enquadra, bom, e nesse caso, a administradora pode pedir que você apresente uma comprovação de que você exerce essa atividade. Você pode pedir aí um decore para o seu contador, que ele faz aí e você apresenta também aí para a sua administradora. Ou também é possível apresentar, como nos outros casos, os 3 últimos extratos bancários. Lembre-se que cada administradora trabalha de uma forma e tem os seus níveis de exigência quanto à documentação para comprovação de renda. Então, escolha a indicação do bem, né, que você deseja aí, colocar no consórcio. E eu quero dar uma terceira etapa aqui, que é referente à hora de indicar o bem que você vai comprar. Nesse caso, você pode comprar qualquer bem que seja enquadrado dentro da categoria do seu consórcio. Ou seja, consórcio de imóveis, né, por exemplo, que permitiram a aquisição de qualquer bem dessa categoria. Uma casa, um terreno e por aí vai. Você tem opções de usar a sua carta de crédito para comprar qualquer bem dentro do segmento em qualquer região do Brasil. A melhor coisa que você pode fazer é procurar aí um bom especialista no produto consórcio para indicar aí de fato um grupo ideal para você que se encaixe dentro daquilo que você pretende comprar para assim não ter problemas depois. Após informar a sua escolha para a administradora, é necessário que o consorciado providencie toda a documentação necessária para a avaliação do bem, aprovação e liberação também do crédito. Esses documentos garantirão a segurança jurídica da transação. Todo o processo é feito diretamente entre a administradora do consórcio e o fornecedor do bem. Quando a administradora receber toda a documentação solicitada por ela, então ela fará a análise dessa documentação e, caso seja necessário, poderá solicitar aí informações adicionais ou mais atualizadas. Com todos os documentos conferidos e aprovados,
o analista do processo entrará em contato com você, seja por telefone, por e-mail, pelo WhatsApp, enfim, para informar sobre a finalização do processo e o tempo para liberação da carta de crédito. Agora falando sobre tempo para liberação da carta de crédito. Bom, ela depende das garantias. Quanto tempo demora para a liberação dessa carta? Como eu disse, para garantir que o consorciado contemplado conseguirá efetuar o pagamento das mensalidades em dia, né, que é o referente ao saldo devedor, a administradora exigirá garantias para que a carta de crédito seja liberada. E as garantias exigidas devem estar discriminadas lá no contrato do consórcio, de forma que o participante tenha como avaliar se terá ou não condições de atendê-las caso seja contemplado. Se o contemplado não conseguir apresentar as garantias exigidas, os valores a que teria direito serão depositados em uma conta de rendimentos. E neste caso, o consorciado terá que manter os pagamentos e, ao final do grupo, poderá retirar o valor contratado. Bom, o bem adquirido pode ser dado como garantia do consórcio. Se as suas garantias forem aprovadas, o crédito será liberado e então o consorciado poderá efetivar a compra do bem. O próprio bem a ser adquirido com a carta de crédito contemplada poderá ficar alienado fiduciariamente pelo consorciado em favor da administradora, nos termos aí da legislação que estiver em vigor. E aí, dessa forma, o consorciado mantém a posse e transfere a propriedade do bem para a administradora por meio de um contrato específico a ser celebrado. Também é possível oferecer outro bem em seu nome em garantia, caso o consorciado deseje aí e a administradora também, claro, aprove. Quanto ao tempo para a liberação da carta de crédito em cada administradora, bom, esse tempo de liberação, vou começar falando pelo crédito, a carta de crédito do Bradesco. Qual o tempo para a liberação dessa carta de crédito, por exemplo, também da Caixa? Tempo para a liberação da carta do Itaú, enfim, Porto Seguro. Essa dúvida é muito frequente no dia a dia do consorciado. E ela não existe em uma resposta concreta. Tudo vai depender da documentação estar certinha. A liberação do crédito do consorciado e o pagamento tem que estar em ordem. Porque após a documentação ser aprovada, o crédito ser liberado para o consorciado, que já pode utilizá-la para aquisição do bem móvel, ou imóvel ou serviço, ele pode utilizar assim que estiver tudo legalizado. E aí, no caso da reforma, por exemplo, da construção, o consorciado também deverá, aliás, providenciar, né, por meio de profissional especializado, um cronograma físico-financeiro, memorial descritivo, projeto, planta, alvará aprovados, né, pelas autoridades competentes. E aí sim, a liberação do crédito referente à construção está subordinada à análise e aprovação dos documentos exigidos pela administradora, bem como a realização de laudo comprobatório expedido pela empresa e especializada a ser contratada pela administradora, cujos custos são de responsabilidade do consorciado contemplado, tá? A liberação na escolha do bem que será adquirido, existe aí uma legislação que dá ao consorciado a liberdade na escolha do bem, desde que este pertença à mesma classe do produto previsto aí no contrato, quanto, claro, do fornecedor. Mas se o produto for mais caro, terá que pagar a diferença do preço. Se, por outro lado, o produto for mais barato, a diferença poderá ser descontada nas prestações vencidas. Se o consorciado estiver na dúvida quanto à compra do bem, também não há problema. Ele tem até o encerramento do seu grupo para escolher o bem a utilizar, né, para aquele crédito que foi aprovado. Até lá, o valor é corrigido monetariamente. Mas neste caso, o cotista deve pagar integralmente a dívida com a administradora, valor que será deduzido do crédito a que ele tem direito. Existe prazo para utilizar a carta de crédito? Bom,
Independente da forma que você for contemplado, seja por sorteio ou por lance, tanto faz, fique tranquilo. Você não precisa ter pressa para utilizar essa carta de crédito. Não se preocupe. Nesse meio tempo, a sua carta de crédito fica aplicada junto à administradora, rendendo aí ao seu favor. São juros que correm para você, enquanto você escolhe o melhor bem na hora da sua compra. Uma outra pergunta que fica é: a carta de crédito pode ser descontemplada? A verdade é que sim, pode ser descontemplada sim. Por exemplo, se você não conseguiu passar na análise de crédito ou não conseguiu utilizar o seu crédito para a compra do seu bem e aí ficou lá parado e de repente você parou de honrar com os pagamentos com a administradora ou de repente você se tornou inadimplente, agora você é um devedor, né? É preciso honrar os pagamentos daquele dinheiro que está lá. E aí, neste caso, a administradora pode descontemplar a sua carta de crédito e se você continuar a não honrar os pagamentos, ela pode ser cancelada. E aí, neste caso, você tem direito sim a receber, claro, os seus valores de volta. E resumidamente, o que ocorre é que pelo Banco Central, você tem que ser contemplado como cota cancelada para receber esse valor a ser restituído. Mas se você não tiver tempo para esperar, existe sim aí uma solução que é vender esse seu consórcio. Se você foi contemplado, mas não teve o seu crédito aprovado, logo não faz mais sentido continuar pagando essa cota. Então não deixe aí a sua cota cancelar por falta de pagamento. Venda ela antes. Porque o consórcio contemplado é a melhor opção. Para quem não deseja esperar ser contemplado por lance ou por sorteio, existe a opção de compra de uma carta de crédito de consórcio já contemplado, onde o cliente investe uma entrada referente ao valor da cota pago até o momento da sua transferência e já tem a posse da carta de crédito, ou seja, o tempo para liberação da carta de crédito é de imediato. Então, continua efetuando o pagamento das mensalidades restantes até o término do grupo. A compra de um consórcio ou carta de crédito contemplada é a melhor forma para se adquirir bens móveis, imóveis ou serviços. É um excelente negócio que permite ao consorciado realizar seus sonhos e projetos de maneira planejada, segura e com mensalidades acessíveis, sem a cobrança de juros. Além de possibilitar ao consorciado contemplado adquirir o bem ou o serviço pagando à vista e assim negociar descontos diretamente com o fornecedor. Bom, eu espero que você tenha entendido e que você tenha gostado do tema. E se você gostou, deixa um like para eu saber. E lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para ser notificado sempre que eu postar novos vídeos aqui. Se você gostou dessa ideia, desse tema sobre consórcio, se interessou, tem interesse mesmo em adquirir, em saber mais como funciona, pode me chamar pelo WhatsApp ou no meu Instagram, meu WhatsApp. Todos os links estão aqui embaixo na descrição para você acessar também. Terei o maior prazer em te auxiliar a realizar o seu desejo, que pode ser inclusive o seu sonho. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!